Muito bem, doutor Marcelo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, né? E o doutor Marcelo sempre traz aí da sua área de atuação questões relacionadas com a questão da previdência social. Isso é importante, eu sempre digo o seguinte, tem pessoas que aí são mais jovens, tá? Nem estão aí para essas coisas, mas é bom já ir se preparando, né? Porque lá, isso aí chega rápido, a gente que sabe disso, chega muito rápido, e você tem que ter o conhecimento, saber como é que vai proceder para ter, lá adiante, não ter problemas e ter uma aposentadoria tranquila para você ter a sua vida tranquila naquela idade que você mais precisa justamente deste amparo financeiro. Doutor Marcelo, obrigado pela sua presença. O que conta como tempo de contribuição para a aposentadoria do INSS? Olá, Silvio, muito obrigado pelo convite. E eu resolvi trazer esse tema hoje porque nós que lidamos com o direito previdenciário no cotidiano sabemos exatamente o que pode contar como tempo de contribuição. Mas a ideia geral de quem não trabalha com isso no cotidiano é de que o tempo de contribuição é aquele que está pago na guia da Previdência Social, quando é o caso do autônomo, ou que está na carteira de trabalho. Só que é um universo maior do que isso. E é interessante tu puxar essa questão de quando a pessoa é jovem ela não se preocupa com isso, porque realmente a pessoa deve se preocupar isso a hora que as provas estão na mão. Porque depois, quando chegar na hora de se aposentar, que agora os homens, a idade é de 65 e as mulheres de 62, quando quiser buscar uma prova lá de quando tinha 20, 30 anos ou menos, para pegar período rural, por exemplo, atravessa dificuldades. Não estou dizendo que não consegue, é possível, mas é maior a dificuldade. Às vezes a empresa não existe mais, a documentação se esvaiu. Não existe mais, exatamente. Então, essa preocupação em guardar documentos é importante. E é por isso é importante a gente trazer esse tema para a pessoa saber o que guardar. Então, eu quero colocar aqui, temos, claro, aqueles recolhimentos com guia da Previdência Social e com carteira de trabalho, que é válido. Isso aí é conhecimento geral. Primeiro detalhe, mas o meu empregador não recolheu as contribuições, então eu vou poder me aposentar? Bom, isso é tranquilo. A legislação e as decisões judiciais dizem que a responsabilidade pelo recolhimento é do empregador, não é do empregado. Então, se o empregador não recolheu, a única pessoa que pode ser punida por esse não recolhimento é quem não recolheu, é o empregador. O empregado não pode ser punido. Então, vai contar. É muito comum as pessoas que vêm para a cidade terem tido uma infância no campo, uma infância, adolescência, primeira fase adulta no campo. Esse período rural pode ser contado como tempo de contribuição e pode inteirar para o benefício da aposentadoria. Tá? Outra situação, aquelas pessoas que serviram o exército, o serviço militar também é contabilizado para a aposentadoria. Tá? Então, guarda os comprovantes, guarda os documentos. Aquela pessoa que trabalhou fora do país, isso é comum, muitas vezes a pessoa na primeira fase da idade adulta, ou mesmo em qualquer época da vida, passar uma época fora do país e exercer uma atividade profissional lá. Olha, são dezenas de países, mais de 50 países com os quais o Brasil tem um acordo de cooperação previdenciária. Tanto quem veio trabalhar de lá para cá consegue contabilizar no sistema previdenciário lá, quanto quem sai do Brasil, trabalha lá e volta, consegue contabilizar aquele período aqui. Tá? Então, se você trabalhou fora do Brasil, fique atento, porque você pode contar esse tempo também. Residência médica. Muitas pessoas não sabem. Hoje em dia, os médicos que estão chegando na idade de se aposentar agora não sabem que podem contabilizar aquele período de residência. Até 1990 não precisaria nem sequer ter contribuição previdenciária, bastava ter um retorno do governo, fosse através de bolsa, através de alimentação. Até porque o médico é obrigado a fazer a residência médica. Exato. Né? Então, período de residência médica, já tivemos aqui, então, período rural, período fora do Brasil, período militar, período de residência médica. Aqueles professores que exerceram a atividade do magistério antes de 1981 conseguem converter esse período como especial. Então, vai ter aquele período lá e vai somar, às vezes soma alguns meses, mas vai ser decisivo para conseguir se enquadrar numa dessas regras de transição que nós tivemos depois da reforma da Previdência. Outra situação que eu gostaria de trazer são as situações de quem exerceu atividades especiais, insalubres ou perigosas.
Até 12 de novembro de 2019, esses períodos podem ser convertidos, acrescenta-se 40% para os homens e 20% para as mulheres, e esse tempo é somado para contabilizar para a aposentadoria. Depois de 12 de novembro já não é mais possível fazer a conversão, questão da reforma, mas antes, sim. Então, nós temos aí mais uma forma de contabilizar tempo de contribuição que pode trazer muitos benefícios para as pessoas. Para encerrar essas situações, eu gostaria de trazer uma situação peculiar. Às vezes, a pessoa perdeu a carteira de trabalho e pensa que não pode contar com aquele período. Bem, primeiro, hoje em dia tudo, em tese, fica registrado nos sistemas informatizados do governo federal. Então, a princípio, vai estar lá registrado. Se não tiver, é possível buscar com um empregador, e quando o empregador já faliu, como tu bem colocou no começo do programa, quando o empregador já faliu, pode buscar no sindicato ou com o síndico da massa falida. As fichas de registro de empregado da pessoa, a ficha de registro do empregado registrado na ficha anterior e na posterior, para mostrar que aquela ficha é verdadeira, que segue uma cronologia de numeração. Então, a gente vê que são documentos que podem ser obtidos e que mesmo que a pessoa perdeu a carteira, vai conseguir ter aquele período contabilizado ali. Tá? Então, nós tivemos aqui exemplos de como é possível aumentar o tempo de contribuição, além daquele que está registrado em carteira e no carnê, ou guia da Previdência Social, para a pessoa conseguir atingir benefícios antes ou mesmo depois da reforma da Previdência Social, conseguir um enquadramento em alguma das regras de transição. Entre serviço público e privado, entre regime geral e regime próprio de Previdência Social, são 9 regras de transição. Todas elas para evitar que a pessoa tenha que trabalhar até os 65 anos de idade ou 62 anos a mulher. Então, são formas de antecipar. Claro, perfeito. São formas de não prejudicar aquele pessoal que estava quase se aposentando e, quando chegou a reforma da Previdência, viu que seria muito depois. Então, obviamente, tem esses sistemas de amortecimento. E, às vezes, a gente conseguir averbar algum período rural, algum período especial, faz com que a pessoa consiga se enquadrar numa das regras de previdência, de transição para a aposentadoria, e antecipar a aposentadoria aí 1, 2, 3, 4, 5 anos. E isso pode ser muito importante na vida da pessoa. Perfeito. E para fazer isso aí tem que ter uma boa assessoria de um escritório, né, que seja especializado nisso, porque a situação é complexa. Eu só faço uma observação aqui, Marcelo, que é o seguinte: vejam bem, houve uma universalização dos benefícios da Previdência Social, abrangendo mais a população brasileira, que antes, por exemplo, a questão do campo. O pessoal do campo lá, tempos atrás, eram completamente esquecidos, né? Esse pessoal ali ficava a ver navios com isso. Eles foram amparados e tal, e assim, todas essas questões que foram citadas por ti. Mas, por um lado, isso é uma coisa muito boa que o governo fez. Por outro lado, nós temos que pensar o seguinte: para que o governo possa ter fortaleza financeira para, digamos assim, amparar essas pessoas, ter recurso financeiro, é preciso que haja um bom gerenciamento do sistema. O que é isso? Previdência Social e INSS têm que ser bem geridas. Nós estamos aí próximos a uma eleição e tem um dos candidatos que nós sabemos, né, que faliu os fundos de pensão do funcionário do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, tudo dos Correios, né, foram falidos. Por quê? Pela má gestão, porque o pessoal são corruptos mesmo. Essas pessoas são corruptas. Então, nós temos que votar muito bem agora, no final do mês, porque o Brasil precisa continuar navegando nesse caminho, ou seja, o caminho da ética, da moral e sem corrupção. Pelo menos a corrupção como acontecia nesse país, como aconteceu recentemente, né, que acabou trazendo muita ruína para o tecido social. Então, não vote em corrupto, procure pessoas éticas que vão cuidar do dinheiro público, porque o dinheiro público também é seu, é nosso. Exatamente. Cada ano que a pessoa consegue antecipar da aposentadoria, depois da reforma da Previdência, se é por um salário mínimo, ela consegue evitar um prejuízo de R$18 mil. Eu imagino. Se é sobre o teto da Previdência, que é R$6.101, a pessoa tem um prejuízo, consegue evitar um prejuízo de R$95 mil. Veja bem só. Então, a gente tem a reforma da Previdência que faz com que as pessoas, muitas vezes, tenham que ficar 5 anos trabalhando a mais do que teria se não fosse a reforma. Então, aí a gente vai ter R$95 mil de prejuízo para quem tem benefício de um salário mínimo e R$475 mil
para quem tem o benefício no teto. Então, a gente conseguir antecipar, conseguir evitar ao máximo a reforma, é a forma de evitar esses prejuízos. Perfeito. Marcelo, obrigado, um grande abraço, até a semana que vem. Muito obrigado. Rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.